Então, ele faz o trabalho de um SDR. Sim. Porra, então eu imagino você aí que quer ter a sua mentoria ou já tem uma mentoria e não. Tá, porque dá uma confusão quando você começa a agendar reunião, conversa com um, desmarca, remarca, é isso e aquilo. Então, se você tem, né, essa demanda, tem esse problema, pô, essa solução ela é excelente. E outra coisa, né, essa solução ela tá te deixando livre para pensar somente na venda. Porque querendo ou não, essa parte também tira energia. Então, para você estar 100% focado na venda e na entrega do produto. Perfeito. Esse é o primeiro pilar, é começar a trabalhar a venda. E aí vendeu, você começa a equilibrar esse pilar junto com o pilar entrega, que é onde você começa a estruturar a sua mentoria. Então você não estrutura a sua mentoria para vender, você vende para conseguir estruturar ela. Porque é só com o primeiro cliente que você consegue saber quem que é o seu cliente ideal. Você nunca vai Sim, saber quem que é o seu cliente comprador se você não estiver vendendo. Você não valida aquele cliente ideal porque você não vendeu. Então não dá para saber quem que foi para o CRM. sim. Então você vende para poder aí sim começar a entender, estruturar e aí começar a pensar na etapa já de validar o seu método, que é onde você já começa a ter prova social e depois aquilo começa a escalar. E aí o céu é o limite. O céu é o limite. Pô, que legal. Isso aí foi o destrinchou o processo comercial de mentoria high ticket. Isso é muito interessante. Colocando um ponto que você falou sobre venda, e que foi também o ponto do nosso podcast passado com o Pablo Palcar, é que tem muitas pessoas que têm travam com a venda. O cara, ele sabe que ele consegue entregar algo bom, mas ele tem trava. Você já pegou, tem alguns dos seus mentorados que tem esse tipo de trava? Você consegue trabalhar esse tipo de coisa? Sim, e aí muitas dessas pessoas elas querem contratar uma equipe de SDR ou de closers ali, só que ela mesma não validou o processo comercial dela. E aí ela fala que a equipe é ruim também, que ninguém consegue vender, só que na verdade a culpa é do empresário, que ele não sentou a bunda na cadeira e fez a lição de casa, desenhou o processo comercial dele. Qual que é o script de vendas, como tem que fazer essa abordagem, como que ele faz essa qualificação, acompanhamento desses leads ali até esse processo da venda. Então, se ele não primeiro desenhar e ter essa autorresponsabilidade que aquilo tem que partir dele e não de um colaborador, primeiro ele desenha e aí quando ele valida, ele contrata a equipe. Então, o grande erro que eu vejo é a pessoa, de fato, não estruturar esse processo. Qual o processo? Processo comercial. Ela não sentar e entender qual que é o meu processo comercial, onde que ele começa até o momento da venda, que é onde entra o caixa na empresa. Tem responsabilidades na empresa que você não pode delegar. Muitas coisas você deve delegar, mas tem coisa que você não pode. Exato. E essa Porque... parte de nunca sair do operacional, os grandes empresários falam isso hoje, né? O Flávio Augusto, o Caio Carneiro ali, o Joel J, eles batem muito sobre que você tem que estar no operacional, principalmente porque vendas é o coração da sua empresa. Sim. Então você tem que começar a entender isso, ter humildade para descer para o operacional, entender que você vai precisar fazer reunião de vendas, vender, estruturar, para que talvez quando você tiver vendido 20, 30, ter esse processo bem desenhado, você possa começar a contratar um time comercial, ter 2, 3 closers ali que também vão saber vender o seu produto, e aí você começa a crescer. Por Mas enquanto você primeiro, não tem o IA para fazer isso não, né? primeiro você senta ali. Isso com certeza vai ter no Vai futuro. ter. Sim, reunião que IA que vai ser o seu avatar e fazer reunião É de vendas. mesmo. Com certeza, Ah, isso está muito mais perto aí do que vocês podem imaginar. Inclusive aqui na empresa a gente já está trabalhando em cima é disso. Aham. mesmo. Pô, então o Clube do Sucesso está muito acima. Isso é muito interessante. Eu acho que um insight muito valioso desse episódio, né, para você, infoprodutor, é isso. Obviamente, cara, eu tô começando do zero. Cara, tá começando do zero, não grava o seu produto, mas talvez entregue ele online, né? Você entregue ele de uma forma online. Estude bastante, né? Pega seus primeiros clientes, desenvolva. E aí, quando você se sentir preparado, obviamente você precisa preparado, porque você precisa gerar transformação. Que a mentoria já não é uma brincadeira, não é um curso de 100, 200 reais. A gente está falando de 5, 10, 15, 20 mil, 160 mil, como é a mentoria do Renato. Mas eu acho que esse é o caminho natural das coisas. Você pode participar ali do início, né, dos produtos, ter os seus produtos low tickets, mas eu acho que no final você sim vai ter que ter uma mentoria. Porque é o que eu vejo todos os grandes fazendo. Às vezes, quando o cara é muito grande, ele coloca um valor muito alto para vir menos pessoas.
mas eu acho que o caminho natural é você ter a sua mentoria. E a mentoria, ela pode ser considerado como previsibilidade? Sim, com Pode certeza. ser considerado, né? Porque é um valor muito alto. Porque você Não? tem os números, né? Então, se você sabe quantas prospecções ativas você precisa fazer, quantas respondem, quantas aceitam fazer a reunião, quantas fazem a reunião, quantas compram, eu consigo ter realmente aquele número de quantas prospecções preciso para gerar determinada quantidade de reuniões que vai me gerar determinada quantidade de vendas. É matemática pura. Então eu consigo saber se eu quero ter, se eu preciso de 10 mensagens para ter uma reunião de uma venda, então se eu quero ter 10 vendas na semana, eu preciso ter 100 mensagens. E aí eu consigo com isso ter previsibilidade. Ô, Renato, numa mentoria, a gente está falando, qual que é a média? Assim, porque existe diversos nomenclatura. Mentoria, programa de acompanhamento, consultoria, mas a gente falando assim, dessa mentoria, qual que é o valor mínimo que uma pessoa pode cobrar? Porque com todo respeito, se a pessoa falar que é R$ 1.000 uma mentoria, eu já tenho a não acreditar que vai ser uma mentoria. Perfeito, muito boa a sua pergunta, porque preço é posicionamento. Então, por que que você acredita que quando uma pessoa vai pôr R$ 1.000, nem vai ser uma mentoria? Porque geralmente, mentoria ela tem um preço mais alto, né? Então, preço é posicionamento. O quanto você cobra, ele já vai te posicionar no valor daquilo. Uhum. Já é uma primeira forma de você se posicionar. Eu quero me posicionar de forma premium. E você já vai pôr um preço lá em cima, porque preço é posicionamento. Tá? Então, o primeiro fator seria esse, você definir um preço lá alto, porque isso já te posiciona. Lembrando que preço alto vai do Então, e valor, aí vai da vai. transformação. O quanto que é um preço alto? É relativo. Tem gente que fala que high ticket é 3.000, outros que é 5.000, outros que é 10.000. Na verdade, acima de 3.000 já é considerado um high ticket. Só que o high ticket está muito mais atrelado à transformação que o seu produto gera do que quanto tempo ou quantas aulas ele tem ou quanto que ele custa. Ele está muito atrelado a quanto de resultado ele vai gerar na vida daquela pessoa e em quanto tempo. Uhum. E quanto mais resultado e menor a quantidade de tempo, mais caro vai ser a sua mentoria. Sim. Então tem gente que cobra mentoria de 1 ano mais cara para gerar a mesma transformação. Mas calma, se você está gerando essa transformação na metade do tempo, seu produto de metade do tempo tem que ser mais caro do que o produto mais longo. Sim. Faz sentido? Então tem gente que erra nisso também. O Conrado Adolfo, ele fala sobre isso. Ele fala assim, que ele tinha mentoria de 50 mil, que era 1 ano, e ele tem mentoria de 250 mil, que vende muito, e é 3 meses. Porque o cara que pagou, obviamente, o cara pra pagar essa mentoria, o cara fatura muito dinheiro, que 250 não é um valor tão absurdo. Mas o resultado em 3 meses, imagina para um cara que fatura 1 milhão por mês, se ele em 3 meses dobrar 30% que seja, pro cara faz muita diferença. Então, legal, entendi, né, que a gente pode colocar ali 3 a 5 mil é uma base inicial para uma mentoria. E aí a gente falou desse processo comercial, falando de prospecção ativa. Eu consigo fazer uma venda de mentoria através de um lançamento, ou através de um perpétuo, ou através de algum desafio? Como é que funciona essa venda de mentoria? Ou é só mesmo nessa prospecção ativa? Perfeito, excelente pergunta. A maneira que eu mais gosto seria a prospecção ativa, porque ela que está 100% no seu controle. De novo, ela você consegue ter todos esses números para ter essa sua previsibilidade e a lei dos números ali para você atingir as suas metas. Então, eu gosto muito dessa ativa, mas hoje dá para você fazer uma prospecção inbound, que é os leads virem até você. Existem 2 estratégias principais hoje no mercado. Uma que quem tem audiência quente faz um formulário de aplicação, ou seja, você já tem uma mentoria, as pessoas já te conhecem, muitas delas já estão conscientes que tem um problema e que você tem a solução, e você aplica ali um formulário para as pessoas que estariam prontas para entrar numa mentoria com você. Então, nesse formulário de aplicação, é importante você fazer 4 perguntas, que é, por que você quer fazer essa mentoria sobre XPTO comigo? E ela vai falar sobre o mentor. Porque você é o melhor que eu conheço nesse tema, você é o que eu gosto, você é o que eu me identifico, né? Por que eu deveria escolher você para ser minha mentorada ou meu mentorado? Ela vai falar sobre ela, porque eu preciso me tornar um hipnoterapeuta, porque eu quero aprender a criar meu curso online, ela vai falar dela. Quanto que você cobra? Então você vai perguntar, hoje o valor para minha mentoria custa R$ 10.000, você estaria pronto a investir em você
ir no seu negócio esse valor? Fazer esse investimento? Sim ou Então, não? nesse quesito, você já coloca o preço? Já É coloca. mesmo? Sim, porque aí você já começa priorizando a chamar para reunião de vendas as pessoas que já estão prontas. E às vezes nem precisa de reunião de vendas. Você Você só, falou se a pessoa já aceitou o você valor. realmente já chama ela, diz que ela passou e já manda ali o pagamento, tá? Muitos desses casos ela nem precisa dessa reunião de vendas, porque de novo, ela já conhece o expert, já sabe que ele tem a solução e já sabe que ela tem esse problema e que ela quer resolver com ele aquele problema, tá? E o segundo seria fazer um funil de desafio mesmo, igual você falou, que é um conteúdo que você vende para entregar isso de forma ao vivo. E nessa página de obrigado do desafio, você coloca uma pesquisa e no final dessa pesquisa você oferta uma sessão estratégica individual. Então você vende o que seria aquela reunião de vendas num valor simbólico, tipo R$ 100, e aí você já tem essa possibilidade das pessoas comprar aquele seu curso online, virem para uma reunião com você e você vender um produto high ticket antes do E seu é essa mesma desafio. reunião que nós fizemos agora? Isso. Ou é diferente? É a Essa mesma coisa? mesma reunião. É a mesma reunião. Mesma Bom, reunião. então a gente consegue ter diferentes pontos de contato, né? Porque quando a gente falou dessa prospecção ativa, eu não me lembro. Como é que seria? Qual que era a mesma forma da gente captar esses leads? Eu recomendo o Instagram No como uma Instagram. das formas ali de você segmentar ou por palavra-chave, que é aquele seu público pode ter na bio. Vamos supor que eu quero falar com dentista. Uhum. Eu tenho uma mentoria para dentista. Então eu coloco a palavra dentista no Instagram. Tem como buscar com todos os perfis que tem aquela palavra na bio ou usar um hashtag dentista. Mas você fala por anúncios? Isso, no orgânico mesmo. No E aí eu no consigo orgânico? achar aquelas posts que usaram hashtag dentista, que provavelmente vão ser dentistas. Ah, entendi. E Você aí eu fala pela consigo ir hashtag. abordando, fazendo um controle. Hoje eu abordei o Dr. Márcio, o Dr. Carlos, o Dr. Eduardo, abordei 5 pessoas. 2 me respondeu e um eu agendei para amanhã. E todo dia eu quero agendar uma reunião de vendas. Então todo dia eu vou abordar 5 dentistas. E você aborda pela DM. Pela DM. Então eu começo a visualizar os stories daquele dentista, às vezes engajo com uma publicação dele. Chega a seguir? Posso seguir ou não, faço ele me perceber e crio ali uma conexão genuína, né? Começo a fazer ali um primeiro contato, trago um pouco dessa autoridade e uma permissão para poder dar um feedback de melhoria. E aí, se ele me permite, eu trago esse feedback dentro daquela minha área, dentro do que eu vou ensinar. Então, vamos supor que nesse caso eu vou ajudar ele a conseguir mais serviço para a clínica dele. Então eu posso falar, olha, eu vi aqui que você vende o serviço XPTO, mas eu vi que você está fazendo um posicionamento ou posts que não podem estar performando da melhor maneira. Você me permite te dar um feedback de melhoria de algumas estratégias que eu estou aplicando aqui para outros dentistas e que estão viralizando e enchendo a agenda com seus pacientes do Instagram? Ah, beleza, como é que seria? Pô, tem como a gente marcar uma reunião? Tenho 2 horários na minha agenda, amanhã às 11 ou às 15 horas. Qual dos 2 horários fica melhor para você? Ah, às 11 horas. Pô, legal. Marcado, então me passa seu WhatsApp que eu vou te mandar ali o invite. E aí você já conseguiu trazer uma pessoa do Instagram pro seu WhatsApp, já com uma reunião agendada, para que você faça aquele processo que a gente demonstrou aqui. E já entrou no pipeline. Já caiu no pipeline. Eita, nós. Porque já tem o nome, o e-mail, o nome, o Instagram e o telefone dela. Já virou um Porra, lead já. que top. Essa parte que você falou da prospecção ativa, nesse sentido, eu nunca tinha visto assim, não.